Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje a pintura dessa rosinha, vamos ver o passo a passo. Mas antes eu quero agradecer a Mariângela Souza pela contribuição com Valeu Demais. Obrigada, viu, minha linda? Bom, aqui tá o nosso desenho que a gente fez, eu deixei o vídeo até mostrando, né, como foi feito. E vamos iniciar essa pintura. Vou deixar aqui um possível guia de cores para vocês. E para o fundo desse guia de cores, eu vou utilizar o verde pântano e vou utilizar também o azul petróleo e branco. Esses três tons serão utilizados como o fundo, como essa parte de trás aí para o nosso trabalhinho. A parte de dentro eu vou mesclando, eu vou colocando em alguns lugares o azul petróleo, em outros o verde pântano, principalmente para as regiões mais encostadas em folhinhas, você pode estar usando o verde. Conforme eu vou me afastando da rosa do desenho principal, né, eu vou colocando o branco, olha, e vou suavizando isso aí até esfumaçar um tanto aí em cima do meu tecido. Olha o tom, né, que vai ficando esse branco diante dessas misturas, desse verde, desse azul. Ele vai ficando assim forte e uma tonalidade bem diferente, não é isso? Então, aí a gente vai pegando só o branco para ir limpando a sujeira dos tons verde e azul que tem em nosso pincel, para que fique mais suave conforme vai se afastando e se emende o cinza do meu tecido. No caso, hoje eu tô pintando um tecido do tom cinza, não é um tom escuro, mas você pode estar fazendo esse mesmo trabalho no tecido branco. O esfumaçado aí do lado de fora vai ficar até mais fácil de ser feito, não tem problema nenhum, tá bom? Olha só, a parte de fora, a gente procura deixar ele sumindo aí em cima dessa região do lado de fora. Vou livrando aí minhas folhinhas, vou livrar minha flor. Agora, as flores menores, tem problema não, vou manchá-las bem. Viu a primeira como fiz? Olha só, essa região adentro a gente precisa deixar bem escuro. E aí, principalmente próximo às folhas, você pode dar um toquezinho mais do verde, viu? No nosso caso hoje, o verde pântano. Nada quer dizer, né, que você não possa colocar o azul também, tanto nas folhas quanto nessa região aí. Hoje a nossa pintura, ela será bem carregada com tom azul. O azul petróleo, ele dá uma pintura muito bonita. E como eu sou, assim, tem uma quedinha lá pelo azul, então hoje eu vou pintar algo mais assim minha cara, vamos assim dizer, mais voltado para essa tonalidade. Observe que essa parte aí, por exemplo, da sombra, ela ficou a parte toda esbranquiçada, então eu vim e escureci um pouquinho mais a região de dentro. Não se preocupe de emendar demais, pode deixar um tanto manchadinho. Se você gostar, se você tiver aqueles pincéis redondinhos, que algumas pessoas chamam de brochinhas, outras pituá, enfim, algum desses, você pode estar utilizando. Se você gosta das emendas muito bem feitinhas, eles ajudam, né, a deixar as emendas mais emendadas, vamos assim dizer. Pronto, aí nós temos uma florzinha. O centro da florzinha eu vou escurecer bem. A parte de fora das pétalazinhas eu deixo assim, ó. Não vou preencher tanto, porque depois a gente nem perde elas. Vem com o branco aí fazendo elas, que elas serão as margaridazinhas. E não perde, você vai ter pelo menos a ideia de por onde passaram o risco das pétalazinhas delas. E todo o nosso trabalhinho aí para esse fundo será feito dessa forma, tá? Olha só. As cores escuras, vai colocando na parte de dentro e vem com o branco para o lado de fora, deixando uma harmonia melhor com o tom do tecido.
Aí, essa região, ela será mais escura. As flores, a gente faz aquele mesmo processo. Pode colocar tanto o verde quanto o azul, para deixar o centro delas, olha, bem escuro. Aí você esfumaça para o lado de fora, o tom que você escolher para o centro de sua florzinha. E você pode estar fazendo flores tanto com o verde, quanto com o azul petróleo, né? O centro delas. A região de fora, a gente vem com o branco, tirando a sujeira do nosso pincel, limpando o nosso pincelzinho, né? Basicamente que limpando o nosso pincelzinho. E vai ficando esse tom assim diferente. Tem uma folha que tá de lado aí, olha. Então, eu vou escurecer na parte que encosta na flor, na rosa. E aí, do lado de fora, eu vou deixar só o branco. Mas cuidado para não cobrir algum elemento assim. Porque depois, como os tons são um tanto mais escuros e vai apagando, né, o risco do carbono, do grafite, aí fica um pouquinho mais difícil da gente achar. Às vezes a gente tem que só lembrar e refazer. Pode ficar um pouquinho, mas dá para refazer também, né? Pronto, gente, vou deixando por enquanto assim. Agora, eu vou para minha florzinha. Olha só, ainda estão aí aparecendo, né, as pétalazinhas. Eu venho com branco e vou só preenchendo a parte de fora da pétalazinha e puxo para a região central. Eu faço o contorno bem marcado da parte de fora e puxo para a região central. E aí, fica parecendo realmente que é uma florzinha, né? Várias pétalazinhas. E vou fazer isso com todas as pétalas da minha florzinha. Essa parte central eu vou deixando por enquanto assim, porque a gente vai fazer os pistilos. Vamos pintar aí os pistilos. Agora, olha no em volta. Aí, eu vou fazer mais uma. A gente vai fazendo assim, ó. Essas daí mais arredondadas, para a gente deixar a nossa flor de lado. Se a gente fizer todas as pétalas longas, vai dar a impressão de que a flor está de frente. Quando a gente quer deixar ela de lado, aí a gente faz algumas pétalazinhas mostrando essa parte assim mais redondinha, e as demais a gente sai puxando mais alongadas. Veja que essa flor dá a ideia de que ela tá um pouquinho mais de lado. Essa outra também pelo fato das pétalas do lado encostando na rosa estarem menos alongadas. Aí, deixa eu fazer uma coisinha, deixa eu manchar bem. Você foi tentar fazer umas pétalazinhas, como se tivesse, né, várias flores lá atrás, e fez assim. Colocou um monte e não gostou. Então, vai lá, dá uma apagadinha, mistura isso aí ao fundo e refaz, tá? Agora aproveita enquanto tá úmido, porque às vezes a gente se empolga um pouquinho e fica meio misturado, né? Que é pétala demais, perde o sentido. Então, agora eu coloquei mais algumas mais formadinhas e dá a impressão de que tem metade de uma florzinha aparecendo. Não tá inteira, mas tem um pedacinho da florzinha e outra florzinha aparecendo. E assim a gente vai colocando umas manchinhas. Quando a gente olhar, a gente diz, eita, tem mais umas pétalas lá atrás. Então, por trás dessas flores, que estão assim bem marcadinhas, tem outras também lá por trás, mas apagadinhas, que eu não tô vendo com tanta nitidez. Vou puxar uns galinhos, uns arabescozinhos mais irregulares, bem tranquilos. Aí, você faz o formato que você quiser. Você pode deixar arabescos bem formadinhos, você pode colocar uns galinhos sequinhos. Faz aí uns risquinhos como você gostar, tá bom? Quanto a esses arabescos ou galinhas, você vai fazer quantos você quiser e onde você quiser. Aí fica bem livre no desenho
E eu tô fazendo agora uma folhinha assim mais apagadinha lá atrás. Essas maiores, elas ficarão bem formadas. Essas marquinhas lá atrás nos traz a ideia de que tem mais folhas também. Do jeito que tem mais, parece ter mais flores, também parece ter mais folhas. Essa aí menorzinha, eu vou carregar no branco. E a gente vai sair também, né, colocando um pouquinho de tonalidades. Essas tonalidades que eu me refiro pode ser o verde e pode ser o azul. No entanto, eu vou sair utilizando ainda o verde pântano e o azul petróleo. Você viu que eu peguei um pouquinho dos dois no pincel. E olha só o tom, né, que vai resultando aí. Importante é que a gente olhe e que a gente veja que tem folhinhas. Olha só o acabamento aí com branco, pincel sujinho, não vou lavando. As tintas que ficam no pincel, elas vão me ajudando a deixar mais manchadinho, a trazer mais cor para nossa folhinha. E essas daí eu vou deixar elas assim bem esbranquiçadinhas. Mas olha como aparece direitinho, né? Perto dessas flores, dessas margaridinhas. Aí eu vou colocar mais uns arabescozinhos. Essa rosa ela é bem grande, ela é muito boa para ser pintada em capa de almofada, tá? Mas aí na sua casa, você imprime ela no tamanho que você quiser. A sugestão de impressão é uma folha A3, embora ela seja mais redondinha mesmo, né? Aquele desenho mais bolinha, mais para capa de almofada, que ficaria bom. Nada implica dizer que não fique bom também em um pano de copa, de prato. Pronto. Olha só, né, o que eu fiz aí para essa região. E em volta eu vou sair fazendo exato o mesmo. O acabamento todo será dessa forma. Isso é o amarelo limão, que eu vou colocando umas porções combatidinhas. Aí, olha. Nessas que estão mais formadas, pode sair colocando em todas que estão mais formadas e que tá aparecendo, né, a região do centro dela. Eu vou pegar um pouco de preto, preto mesmo, e vou colocar na parte de baixo como uma sombra para a minha florzinha. Esse é o pincelzinho 0. Eu tô colocando mais umas batidinhas para ficar ainda mais formado, tá bom? Porque eu quero que fique bem áspero mesmo, bem regular, que traga a ideia que tem muitas coisinhas aí, não é uma pinturinha lisa. Preto agora para a região de baixo. Esse pincel não é o 0, esse pincel é o número 2 redondo, mas você pode estar usando o 0. O preto dá uma boa profundidade aí. E fica dessa forma, gente. Se você quiser, em alguns cantinhos, você pode até fazer uns contorninhos, tanto puxando esse preto, separando as pétalazinhas para a região de fora, quanto com o próprio branco, viu? Penso que a parte mais difícil de estar fazendo nesse trabalho são essas, para esse fundo, né? São essas flores, essas margaridinhas. Então, vamos lá. Eu coloquei aí um pouco de azul petróleo, mas eu não cobri de tudo, ainda dá para eu ver as pétalazinhas da minha florzinha. Então, aí, olha, eu venho com o branco, eu faço a curvatura de fora todinha, viu? Ó, bem marcadinho. E puxo essa tinta para a parte de dentro, de preferência que não tenha muita tinta ainda no pincel, tenha sobrado, para que vá sumindo, vá se esfumaçando para a região de dentro, ficando mais escuro
o azul, aparecendo mais o azul, né? Deixando mais escura a região central da flor e mais branquinho, mais clarinho as bordas, a parte de fora. Olha só, tô passando novamente a tinta no centro da florzinha para umedecer um pouco, porque eu fiz toda aquela região já de fundo, todo aquele esfumaçado e seca, né? Vai secando. Então, a gente sente a necessidade de umedecer um pouquinho novamente. Isso aí são folhinhas, tá? Aquelas folhinhas mais apagadinhas, fica a ideia lá atrás. Só uma manchinha com branco, um pouquinho do azul ou do verde, para deixar um pouquinho mais marcado mesmo. A gente olha e tem a ideia de que lá atrás tem uma folhinha. Elas são pequenininhas, mas a gente já olha assim e já imagina que ali tem uma folhinha. Antes eu vou fazer as folhinhas, fazer os detalhezinhos todos. Aí depois eu faço as pétalas da minha florzinha caindo aí por cima, fazendo um acabamento para a finalização das minhas folhinhas. Aí eu coloquei várias. E ainda tem uma flor aí, né? Dá pra ver que tem uma flor bem marcada, que a gente vai puxando as pétalazinhas e ela vai encostando nessas folhinhas que foram colocadas. Olha só. Sempre a mesma coisa. A gente deixa bem marcado a parte de fora e puxa a sujeirinha restante do pincel para o centro da florzinha. Ela não vai aparecer inteira. Ela tá indo aí para debaixo dessa outra. Tá vendo? Tem pedacinhos dela que tá escondido, mas tudo bem. E ela fez o acabamento dessas folhinhas aí em volta. O centro a gente deixa assim para colocar lá o pistilo, né? Com o preto e o amarelo limão. Aí tem mais uma. Ela já tá mais apagadinha, já tá por debaixo disso aí tudo. E você pode ainda colocar umas pétalazinhas soltas, para trazer a ideia de que tem mais flores aí atrás. Tem várias delas. Aí, tô melhorando a separação. Aí, só umas marquinhas. Pronto, agora vamos colocar uns galinhos, uns arabescozinhos. Vamos deixar um todo prontinho assim, depois a gente faz o acabamento central, né? Para nossa florzinha. Você pode colocar desses risquinhos quantos você quiser, mas não coloca demais não, para não ficar muito, né? Muito cheio, muito marcado. E você vai olhando, né? Se você achar que as folhinhas estão muito apagadinhas ou emendadas, você pode fazer uma separaçãozinha, escurecer um pouquinho, como eu estou fazendo. Se as pétalas das flores estão muito emendadas, você pode passar um contorninho com o pincel zero. Quase sempre eu puxo um pouquinho do preto mesmo, quando eu vou fazer o acabamento, fazendo uma separaçãozinha. Olha só, o amarelo, limão, batidinhas. Esse pincelzinho daí é um pincel número 2, chato, bem velhinho até. Eu pego tinta na quina dele, deixo a tinta pro lado de cima e saio fazendo batidinhas. O preto, a gente vai colocar na parte de baixo. Aproveitar o preto para puxar, para fazer a separaçãozinha mais marcada das pétalas. Mais amarelo limão. E todos os centros das minhas flores são feitos dessa forma, bem tranquilinho, só umas batidinhas mesmo. Importante que você não cresça demais. Se você colocou muito preto, você coloca um pouquinho mais do amarelo. Se você colocou muito amarelo,
leva mais um pouquinho de preto. Se você achou que borrou um pouquinho as pétalazinhas, leva mais um pouquinho de branco, fazendo a correção. Tudo dá para corrigir. Todos os arranjinhos, né, que a gente tem em volta da nossa flor principal, da nossa rosa, e todo o fundo feito dessa forma. Mas você pode estar usando o acabamento que você gostar, é para sua rosinha, tá bom? Agora, para a pintura das folhas, eu vou acrescentar, né, ao nosso guia de cores, o verde folha. O verde folha, o branco, o azul petróleo, o verde pântano, serão os tons, né, o guia de cores para as nossas folhinhas. Você pode fazê-las todas só com o verde, você pode acrescentar um pouquinho de azul aqui e ali, fica bem a seu gosto. Aí, olha, eu vou pintando essa grande parte dessa folhinha com o verde folha, pincelzinho número 8. E olha o quanto, né, eu tô colocando aí do meu verde folha. Essa região aí de baixo, tanto faz colocar o petróleo, quanto colocar o verde pântano. Vamos emendando aí os dois tons. Nessa hora você tem um cuidado para não borrar as suas flores. E se borrar um pouquinho, não se preocupe, é só depois você retocar o branquinho da pétala da flor, que fica muito bom, tá certo? Aí você diz, ah, mas eu poderia ter pintado antes a minha folhinha. É, poderia, mas como o fundo, ela faz parte desse fundo, então eu deixei mesmo a folhinha para depois e fiz logo tudo aí. Mas olha como dá, não é pra gente ir fazendo com certo cuidado a pintura da nossa folhinha sem borrar a nossa flor. E se borrar um pouquinho também não tem problema, a correção é muito simples. Ali eu sujei um pouquinho, né, coloquei um pouquinho do verde pântano embaixo da dobrinha. Aí vem o branco, a luminosidade, puxando em direção ao centro da folha. E você pode emendar bem ou deixar mais marcadinho. A minha eu vou deixar assim as tintas mais soltas mesmo. Branco para minha dobrinha, reforço para ela aparecer bem. E vou colocar nervuras bem marcadas para as minhas folhinhas. Aí, essas nervuras, a gente pode usar o pincel zero para colocá-las, ou pode usar o pincelzinho chato mesmo. Com o pincel zero, ela fica ainda mais marcadinha, tá certo? E você pode colocar com tom escuro, ou você pode colocar com o branco. Eu vou usar o branco para que você visualize bem, fique bem marcado. Acho que o branco vai aparecer melhor. Olha só, a gente faz como um galinho seco aí em cima, um tronco de árvore, vamos assim dizer, com galinhos saindo em volta. Melhorando aí o contorno da minha dobrinha, pode fazer uns contorninhos em volta da sua folha. E eu vou deixar minha folhinha dessa forma. Vamos então pintar aí embaixo agora. A pintura não é diferente, mas eu quero fazer elas duas, porque tanto tem uma dobrinha na parte de baixo dessa, quanto tem essa outra de lado. Então, vamos fazer juntinhos também. As demais são bem simples, mas vamos seguindo. Eu quero essa mais clarinha, né? Já viu que eu tô colocando na base o branco. Quando a gente quer, né, trazer mais, a deixar a folha mais clarinha, a gente já começa colocando os tons mais claros e mais em maior evidência. Isso aí é o azul petróleo. Vamos fazer aí com o azul petróleo. Ver a mistura do azul petróleo, né, com o verde folha, fica bem bonita. E o guia de cores das nossas folhinhas é esse. O verde folha, o branco, o verde pântano e o azul petróleo.
Não importa como você vai pintar ela. Se você vai usar só o verde folha e o branco, se você vai usar só o verde pântano e o branco, se você vai usar todos os tons em uma folhinha só, se você vai fazer aí, né, só a mistura do branco com o verde pântano e o azul petróleo, você só precisa utilizar ou seguir essas tonalidades, como se a sua folhinha em algum lugar ela estava numa posição diferente, ela recebeu mais luz ou mais sombra. Olha essa dobrinha aí, né? Como é simples. Eu só coloquei o branquinho e ela já saltou, já apareceu bem. Ou seja, gente, o guia de cores é esse. Se você não fugir dele, não importa como você pinta as suas folhinhas, onde você vai colocar esses tons, vai dar certo, viu? A primeira nós colocamos com o pincelzinho zero, essa nervurinha, e essa segunda estou colocando com o chato mesmo. Veja que fica mais emendada as nervurinhas, faz uma diferença. Aí colocando contorninho também com ele. Aí você escolhe como você acha mais fácil e qual que você gosta mais, o tipo de nervurinha, se com um pincel ou com o outro. Essa que tá de lado, muito prática de ser pintada. Pintei ela quase toda com o verde folha. Vamos passar aí embaixo o verde pântano, aquele verde bem escuro. Se você não tiver o verde pântano, pode usar aí o verde pinheiro, viu? Também fica bom. Se você achar que ficou muito claro, coloca um toquezinho de preto aí numa porção de verde pinheiro que ficará bom. O verde oliva também fica muito bom. Olha só, nossa folhinha. Vou fazer umas marquinhas que nos remete à ideia de separação de nervuras. Tá mostrando a parte de trás, fica mais marcadinho mesmo. Uma nervura grosseira, mais marcada. E vou deixar minha folhinha dessa forma. Olha só as demais. Essa daí eu acho importante de pintar junto com vocês, porque ela tem uma dobrinha diferente, né? A pontinha está toda dobradinha, mas você vai ver que não é assim tão difícil de ser feito. Eu vou colocando aí o verde folha porque ele não cobre, né? Ele é mais clarinho. O nosso risquinho ainda tá aí aparecendo. Acho que dá até para você ver em casa. A parte que a folha tá indo para debaixo da rosa, eu vou colocar, né, um tom mais escuro. A gente pode colocar o tom mais marcado, aí o verde pântano, porque tem uma sombra. E a gente tem que lembrar também de escurecer um pouquinho embaixo da nossa dobrinha, para a gente fazer ela saltar mais, ela aparecer mais. Isso é via de regra? Não. Por exemplo, essa folhinha, olha, ela tá voltada assim bem para a parte de cima. Eu poderia escurecer a minha dobrinha e clarear a parte de cima da folha. Por uma razão, como aqui não tem um chão, por esse fato que eu tô pintando assim, né? Mas se tivesse um chão e essa dobrinha tivesse soltada pro chão, seria mais correto escurecer a dobrinha voltada para o chão e dar luminosidade para a parte de dentro da folha que estaria voltada para a luz. Não faz sentido? Veja bem. Mas como a gente está fazendo uma pintura bem fantasia e sem um chão, só um fundo em volta, a gente pode pintar assim, brincar à vontade. A nossa dobrinha bem clarinha. Aí um pouco de luminosidade para a borda da folha. A nervura também vai aparecer direitinho. Aí eu vou escurecer um pouco, tá embaixo dessas pétalazinhas. E eu tô colocando o azul petróleo mesmo. Observe que mesmo a gente colocando aí azul petróleo, verde pântano, mas a gente não perde o sentido, né? De folha. Aí a nervurinha. Um pouquinho também aí pra dobrinha, ela tá bem marcada, ela é grande.
E se você achar que misturou muito, passa um pouquinho do verde mais escurinho, tá? Fazendo separação aí. Até mesmo contorninho pra pontinha dessa folhinha com verde mais escurinho também fica bom. Mas eu vou deixar a minha contornos branquinhos dessa forma mesmo. Bom, gente, as demais folhas eu vou pintar, né, seguindo esse mesmo passo a passo, mesmo processo, não serão diferentes, essas 3 últimas folhinhas. Bom, o nosso guia de cores, ele não vai mudar, né? Só arrumando um pouquinho aí. Será sempre esse. Essa folhinha, ela ficará mais clarinha, ela tá por cima, ela precisa ficar mais clarinha. As demais a gente escurece um pouquinho mais. Olha só, mas elas serão claras, elas estão bem afora. Diferente dessas outras que a gente vê que ela tá mais abaixo. Tem essas flores todas cobrindo pedacinhos, enfim, essas estão mais livres. Então, eu vou caprichar bastante no verde folha e no branco. Essa outra, aí ela já fica um pouquinho mais escurinha, né? Ela tá por baixo já assim, de uma folha e da rosa, então a gente já deixa ela um pouquinho mais escura. Faz a base com maior quantidade de verde e menos de branco. Agora, a gente vem colocando os nossos tons escurinhos. Você aí vê se você quer o verde ou o azul. Embora a gente colocando o azul sobre esse verde folha, ele vai ficar um toque de verde bandeira, né? Puxa pro verde também. A parte que a folha vai para debaixo da rosa ou para debaixo da outra folha, a gente deixa mais escuro, região central também mais escuro. Embaixo de dobrinha também escurece. Então, a gente sai colocando luminosidade, ou seja, a gente coloca mais um pouquinho de branco, né? Deixando, nessa hora a gente deixa o acabamento em volta de nossas folhinhas melhor feito. Para a região central também, pode colocar um pouco de luz. Dobrinha a gente deixa bem marcadinho com o branco. E o restante a gente pode estar arrumando com o pincel zero. Se ao acaso você achar que clareou demais a sua folhinha e você quiser escurecer um pouquinho, pode pegar aí mais um pouco do pântano ou do petróleo. Aí o cabinho, já vindo com a nefurinha. Contorninho em volta. Ou seja, tudo igual já fizemos antes, não é isso? E aí, ficam prontas as nossas folhinhas. Aí, eu tô arrumando um pouco, pincelzinho zero. Contorninhos. Tô melhorando os nossos contorninhos. Deixando-os mais grosseiros e mais visíveis. E agora, então, vamos para a pintura da nossa flor, da nossa rosa, né, da nossa flor principal. Vou começar com azul bebê. Fazendo pétalas, uma vez que ela tem as separações, não é aquela rosa que a gente pinta tudo de uma vez e depois sai colocando sombra, luzes, enfim. Então, eu vou aproveitando essas separações e vou pintando por pétalas. Vou começando com essa aí que tá por trás. É bom que a gente comece quem tá por trás, embora muita gente comece logo do centro, né? Mas também dá pra fazer, não tem nenhum problema de você, por onde você vai começar. Eu vou começando quem tá aí por trás. Agora, eu tô usando o azul marinho, azul bebê e azul marinho. Se você achar que não tem profundidade bastante, a sua rosinha lá no final você pode usar um pouco de preto, viu? Mas vamos lá, o azul marinho é bem escuro. Eu vou começar colocando ele e mesclando a esse azul bebê para ganhar algumas
vamos dizer que 3 tons. Acaba tendo tom, fica uma tonalidade diferente. Aquelas dobrinhas, eu escureço embaixo delas. E vamos usar também o branco. Vamos deixar essa região aí bem profunda, uma sombra bem marcada para essa parte central. E no em volta, luminosidade mais marcada, mais forte. Com o branco, aí a gente vai trazer um pouco, deixar um pouco mais clarinho, um pouco mais de luz aí em cima. Essas dobrinhas funcionam do mesmo jeito, né? Fazê-las do mesmo jeito que as da folha. A gente escureceu na parte de baixo as dobrinhas da folha e veio com o branquinho colocando depois, deixando mais marcado, não foi? Mesma coisa. Colocar um pouquinho de branco para essa região que já está mais clarinha. Não precisa usar branco demais. Olha os pontos que eu tô distribuindo, uma porçãozinha de branco. Vou deixar a tinta assim meio solta. E vamos seguindo. Essa outra aí que tá por baixo, eu vou começar colocando nela o azul bebê novamente, uma boa porção. Vou preservando aí a região central, indo para debaixo, né, para dentro da rosa, pra gente colocar o tom escuro, o azul marinho novamente. Olha o quanto eu tô deixando aí sem tinta e onde estou colocando esse azul bebê. Tem bastante branco, ele é bem clarinho. Se você não tiver o azul bebê, tanto você pode fazer, né? Pegar o tom de azul que você tiver aí, colocar bastante branco para ele ficar bem clarinho. Quanto você pode estar usando hortênsia, por exemplo, algum azul clarinho que você tem aí na sua casa. Azul marinho puro. Ele vai se emendar a esse azul aí fora, mas é aquela emenda curtinha. A gente não traz muito longo um tom sobre o outro. A gente pode brincar com essas dobrinhas em volta das pétalas, brincar bastante até, viu? Agora a gente vem com um pouco de branco. Esse contorninho aí que tava clarinho, eu reforço. As partes que estavam mais clarinhas, eu posso passar um pouquinho do branco em cima. Essa lateral também, que tava bem clarinha. E eu vou deixar o branco bem marcado desse lado. Mas observe que eu não tô fazendo emendas assim, tô emendando demais, passando o pincel demais. Eu tô deixando a tinta assim mais livre, mais solta mesmo, né? Agora vamos para a outra pétalazinha. Você pode começar, né, com o tom claro ou escuro, tanto faz. Eu quero deixar ela mais clarinha em volta, eu prefiro começar logo com a cor que vai prevalecer, aquela que eu quero que marque mais, que seja a cor clarinha. Aí depois eu venho com o escuro. Aí também o azul bebê, vou pintando. O nosso guia de cores é esse, viu? O azul marinho, o azul bebê e o branco. A nossa rosinha, ela não terá, assim, muitos tons, se bem que eu vou colocar um toquezinho também de violeta e vou colocar um toquezinho de amarelo-limão no centro depois, né, com o pistilo. Mas o nosso guia de cores é esse. A grande parte da nossa rosinha
vai ser pintada com esses tons. O restante serão só complementos. Aí o azul marinho, que vai se esfumaçando um pouco para cima desse azul bebê e marcando aí, principalmente essa região de fora. Observe as emendas entre o tom claro e o tom escuro. As emendas são curtinhas. A gente não faz aquela emenda que sai puxando esse azul até chegar no final do azul clarinho. O azul escuro até chegar no final do azul clarinho. Olha, gente, eu coloquei um toquezinho aí do violeta. Observou a mudança, né? O azul ganhou um toque mais rosadinho, diferenciado. A gente faz essa emenda curtinha para a gente ter um bom espaço entre luz e sombra, tá? A emenda que a gente faz em movimento circular no encontro dos dois tons. Aí, agora vem o branco, a nossa luminosidade final. Lembrando que quando terminar a pintura da rosa, aí você olha, se você quiser colocar um pouco mais de profundidade, ou seja, uma sombra mais marcadinha para essa região bem adentro, aí você coloca, mas aí você vê a necessidade, tá bom? Aí eu coloquei o meu branquinho, sempre emendando direitinho, emendas curtinhas, sempre esse cuidado. E vamos seguindo em frente. Eu vou sempre buscando as pétalazinhas que estão lá atrás, tá certo? Tô vindo pintando quem está lá atrás, vindo em direção a quem está na frente. As últimas serão aquelas que estão na frente. Azul bebê novamente, não fuja a regra. Aí você fica só observando o quanto, né, tem do azul bebê, quanto eu tô colocando dele, que eu tô deixando sempre esse espaço na região central da flor, da pétala. Esse risquinho aí, ele levará tudo azul bebê, será bem clarinho. E vamos então para o azul marinho. Aí você observou, né, que eu não lavei o pincel, mas é porque no meu pincel não tem excesso de tinta do azul claro. Se tiver, aí você lava o seu pincel, tira o excesso e um paninho à parte, viu? Porque a nossa ideia é deixar essa região central bem escurinha, então a gente precisa que o nosso azul marinho, ele apareça bem forte. Como eu disse, essas curvinhas que tem assim em volta, a gente pode brincar um pouco com elas. Aí eu tô passando um pouquinho aí do azul marinho e vou pintar logo essa outra também. Pegar aí o azul bebê, não lavei o pincel, também não tinha excesso de tinta no meu pincel. Colocar aí o azul bebê, a parte correspondente a ele, colocar a parte correspondente ao azul marinho. Depois a gente pode manchar um pouquinho com violeta e colocar a luminosidade. Olha só, um pouquinho aí de violeta, um toquezinho de violeta, ele modifica um pouco o azul marinho, mas eu não vou colocar demais, porque a minha ideia é ter a minha rosinha azul. Aliás, esse desenho todo tá puxando pro azul, né? Bastante azul. Agora, vamos colocar luz, colocar nosso branquinho. O branco, gente, ele é muito tranquilo de ser colocado. Se você já tem o seu ponto de sombra, ou seja, olha só, os pontos assim escurinhos, a região onde está a clarinha é o ponto onde você vai trazer um pouquinho de branco. Não precisa colocar o branco cobrindo toda a parte clarinha, até porque a gente precisa ter uma parte mais clara, uma média e uma escura, né? Mas a gente já tem o ponto onde a gente pode distribuir o nosso branquinho, olha só. Essas bordas aí que tá clarinha, é onde eu puxo o meu branquinho. E eu não tô aí com a emenda, assim, aquela emenda que a gente passa bastante o pincel para que ela desapareça o encontro de uma tinta e outra. Eu tô deixando assim meio manchadinho mesmo. Mas aí na sua casa você pode emendar bem se você quiser, viu? Ou você pode deixar até assim meio riscadinho,
como aquelas pétalas que têm umas certas nervurinhas, aparecem como umas certas nervurinhas. Manchando um pouquinho esse encontro dos dois tons. E vamos para essa outra que tá aí bem marcada, bem atrás. Até então, eu acho que a gente tá fazendo assim a parte fácil, né? Porque eu penso que a parte mais difícil é essa região bem central, que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, que algumas pessoas chamam de a boca da rosa, essa região onde tem muitas pétalazinhas. Essa aí em cima é bem tranquila também. Passar toda essa porção aí do azul bebê, vou vir com o azul marinho, terminar a pintura, as emendas sempre curtas. Fazer terminar esse preenchimento aí, colocar a luminosidade. Não tem muito o que fazer, pode manchar com um pouquinho de violeta, você não precisa colocar violeta em todas as pétalas. A região mais clarinha, coloca o branco. Essa dobrinha, a gente lembra de fazer ela igual as folhinhas, né? Bastante branco para ela. Se tiver difícil de fazer o contorninho aí, entre a parte maior da pétala e a dobrinha, pega o pincel 0. Eu tô fazendo com o meu pincelzinho número 12, esse é o número 12, viu? Eu saí trabalhando com vários tamanhos de pincéis hoje. 2, 6, 8 e o 12. E também aquele redondinho lá, o 0, né? Tanto o 0 quanto o 2 redondinho. Essa região aí, eu vou encher ela inteira. Inteira, inteira, inteira. O que que vai acontecer? Vai sumir esses risquinhos que a gente colocou aí. Se eles sumiram, pense assim, é porque eles não são assim tão importantes. Vou começar logo fazendo uma pétalazinha maior aí do lado, para equilibrar o desenho da minha rosinha. Olha só, branco aí em cima. E formei uma pétalazinha, só que eu preciso ter o final dela. E o final dela são esses risquinhos, olha. Primeiro, você sai colocando esses risquinhos. Coloque nas bordas fora e saia distribuindo na parte alta alguns. Conforme vai para o centro, aí você vai deixando, olha só, vai parando. Posso levar até... Fica muito cheio, deixa um espaço assim, ó, sem nada. Você marcou várias pétalazinhas, estão prontas? Não, vamos trabalhar um pouquinho elas. Vou arrumar essa pétala maior que eu fiz aí do lado de fora, trazer luminosidade para ela. E vou trabalhar essas pequenininhas também. Para eu trabalhar essas pequenininhas, eu preciso de um pincel pequenininho. Pincel número 6 é um tamanho bom. Um 8 bem cortadinho pode ser. Eu vou reforçando o branco da parte de fora delas e esfumaçando levemente para dentro. Veja que eu tô trabalhando, deixando um pouquinho irregular a borda de algumas. Posso fazer algumas dobrinhas por aí. Posso brincar à vontade, principalmente porque essa minha rosa, ela é grande, ela me permite. Se fosse uma rosa bem pequenininha, a gente ia ficar só com esses detalhezinhos. Esfumaçar eles um pouquinho e pronto. Mas olha só. Tô brincando um pouquinho aí, deixando a borda um pouco irregular, até porque eu já tenho todos os risquinhos formados. Então, agora eu venho só fazer um acabamento para eles. Se tiver difícil, um pincel número 6 ou 8, pegue o número 4 ou 2. Tinta na quina do pincel. Você vai
colocando mais tinta nesse contorninho e esfumaçando a parte que vem para dentro, para o centro da rosa. Olha só, as nossas pétalazinhas ficaram maiores, mais formadas e detalhadas. Essa região aí cabe o pistilo. Tem pétalazinhas, tem umas minúsculas. Por isso que, se você tiver alguns risquinhos aí, não se preocupe. Mas não precisa esfumaçar eles, não. Aí, eu tô fazendo umas dobrinhas. Olha só. Alguns pontos você pode deixando mais marcadinhos. Vai fazendo aí bem devagar, se você não tem uma prática muito grande. Aí, a pétalazinha dobrou os dois lados. E essa região aí já tá bom, né, do branco. É uma rosa que, apesar dos tons escuros, né, o violeta, o azul marinho, mas ela é uma rosa clarinha. Agora, vamos pintando, né, essa parte aí, ó, que tá por baixo. Esse pedacinho aí também. O azul bebê não vai esconder o meu risquinho, ele ainda deixa aparecendo. E eu venho com o azul marinho depois pra gente detalhar, né, dar sombras e o branco para dar luminosidade. Mas eu vou fazer o preenchimento de toda essa região logo aí por trás. Depois a gente faz esses que estão aí na frente. Agora, o azul marinho, eu não vou colocar violeta para essa região, mas se você quiser, nada impede, tá certo? Olha só onde eu vou distribuindo o azul marinho. Mas aí tem sombra lá atrás. Se eu colocar sombra aqui, vai se emendar? Não, não vai, porque a gente já colocou aí uma camada do azul bebê, vai ficar mais clarinho, viu? Essa parte aí tá lá atrás, eu escureço ela. Tem umas dobrinhas por aí. Que o branco vai melhorar, né? Vai trazer elas, fazê-las aparecer melhor. E aí, eu já estou com o branco. Fazendo, sabe, os risquinhos que tinha aí. Bom, eu venho com o branco. Fazendo os contorninhos deles. E um contorno grosseiro, porque são dobrinhas isso aí. Um pouco de luminosidade. Essa região aí central. E vamos seguindo, vamos marcando todos aqueles risquinhos que tinham aí atrás. Pronto. Veja que ela fica bem clarinha. Ela não fica uma rosa muito escura. Agora, vamos encher essas duas pétalas juntas. Apesar de eu ter passado aí o azul bebê, veja que ainda aparece, né? Fica aparecendo aí os risquinhos, a gente não vai se perder. Essa daí é grande, eu vou colocar um pouco do violeta. Eu coloquei, sai colocando o violeta para aquelas maiores, mais afora. Vamos pegar o azul marinho pra gente escurecer bem essa região aí de dentro. E a gente tem que lembrar, né, de ir escurecendo embaixo das dobrinhas. E aí, tem mais uma dobrinha. Eu tô colocando o azul marinho, eu não vou deixar só o violeta para essa região. As dobrinhas, a gente vai trabalhar só o branco nelas. Poderíamos deixar a sombra dessa forma, a sombra solta,
Mas poderíamos também, ó, mas podemos também emendar da forma que estou fazendo. Apesar de que eu tô deixando tanto meu manchado, não tô emendando demais, né? Mas a gente tem essa opção. Para as dobrinhas eu vou reforçando o branco, trazendo uma carga maior com o branco, deixando a borda irregular. Um pouco de luminosidade, volume nessa região. Essa dobrinha aí, ela é bem longa. Saia fora, é importante que a gente coloque. E a de cima, né, é a continuidade dessa pétala. E ela é longa também. Olha só, ela sai afora. Eu vou fazer aí uma boa luminosidade nessa parte de baixo. Se você quiser reforçar nesse momento alguma sombra ou alguma luz, é a hora de você fazer. A nossa rosa, ela já tá assim que pronta, basicamente, a gente já pode olhar e ver, né, os pontos que precisa de mais profundidade, o que a luz poderia ser mais acentuada. Aí fica bem a seu gosto os detalhes que você vai fazer aí em cima agora, viu? Mas é sempre bom a gente dar uma observadinha para ver se não dá pra gente fazer alguns retoques, dar uma melhorada. Quando o nosso trabalhinho já está sendo finalizado. Aí eu tô melhorando a luminosidade em alguns pontinhos. Peguei o pincelzinho grande para emendar melhor essa tonalidade, apesar de que eu não quero que fique muito emendado, né? Eu quero as manchinhas assim mais soltas, mas dei só uma arrumadinha. Eu vou colocar, gente, uns pistilos com amarelo-limão mesmo aí. Nessa região, você pode colocar um preto com amarelo-limão, azul marinho com amarelo-limão. Eu vou colocar só o amarelo mesmo. Bom, gente, aí está o nosso trabalhinho para hoje, todo pronto. Hoje é a nossa rosinha, né? Essa rosinha com essa mistura de azul marinho com violeta. De certa forma, uma rosinha azul. Beijos e até uma nova ideia. Tchau, pessoal!